Bom, aqui no vídeo eu vou ensinar como fazer a integração numérica. Vocês aprenderam em cálculo 2 fazer a integração analítica. O que é essa função analítica? Você tem um fx conhecido, por exemplo, nesse caso x ao quadrado, e você aplica regras para fazer a integração dessa f de x. Então, nesse caso, a integral do ponto A até B, integral do ponto A até B, da f de x, que eu dei ali no exemplo, que é x ao quadrado, ela vai ser x à terceira sobre 3 de A até B. Isso daqui, ela é, então, pelo método analítico, porque você conhece a f de x. Quando a gente não tem f de x, a gente tem só os pontos que compõem essa f de x. Então, por exemplo, para o ponto A, eu sei que f de A é um valor dado. E para um valor B, eu sei que f de B é um valor que também foi dado. Então, a partir desses pontos, a gente tem que calcular a área para saber qual que é a integral. Agora, por que você tem que estudar isso, né? Em termodinâmica, a gente tem uns diagramas termodinâmicos. Aqui está um caso, pressão por volume. O que acontece? Eu tenho um êmbolo que está nessa posição inicial e ele tem que vir aqui para essa posição final. Ou seja, eu tenho que aplicar um trabalho aqui para esse êmbolo sair dessa posição e vir para essa posição. E essa posição inicial e posição final, elas estão representadas aqui nesse ponto dessa função. Então, a gente tem esse gráfico, como eu falei, ele já é dado, que é um diagrama PV em termodinâmica, e eu tenho um ponto inicial aqui. Nesse ponto inicial, eu tenho que o volume ele está nesse lugar inicial e a pressão ela está aqui nessa posição inicial. Quando eu aplico esse trabalho, o meu volume ele sai dessa posição inicial e vai até essa posição final, ou seja, o volume ele diminui. E quando eu aplico esse trabalho aqui, a minha pressão ela vai desse ponto inicial, com a pressão inicial aqui mais baixa, para esse ponto final, que é uma pressão mais alta. Então, aqui, o que eu fiz com o volume? Eu diminuí o volume, mas eu aumentei a pressão que é exercida aqui, por exemplo, num pistão de ar comprimido. Então, todo esse ar comprimido aqui representado em vermelho, ele foi comprimido. E o que significa essa área aqui embaixo, desses dois pontos? Significa o trabalho que eu tenho que aplicar aqui para passar o êmbolo e esse líquido, esse conteúdo, dessas condições iniciais para essa condição final. E é por isso que a gente está aprendendo a integração, e isso vai usar muito, pelo menos em engenharia mecânica, usa muito. Então, o que acontece? Quando eu tenho só os pontos, que é o caso disso daqui, como que eu vou descobrir esse trabalho aqui? Então, a gente transforma essa área embaixo dessa função, por exemplo, numa forma que a gente já tem a área. Por exemplo, uma forma de trapézio. O que acontece aqui? A gente tem um trapézio de A até B, então ele tem essa altura daqui com essa dimensão, com esses limites. Como que é a área de um trapézio? Ela é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Aqui a gente tem a representação da base maior, a base menor, a altura, que é de B até A, e pela fórmula ela é dividida por 2. Tá certo. Agora, tem uma diferença entre essa área em azul para a área total. A área da integral, ela é essa achura em preto nesse sentido. E essa diferença aqui? Essa diferença, ela é representada aqui por um erro. E como eu faço para diminuir esse erro? Bom, se eu pegar, por exemplo, um valor aqui no meio de, por exemplo, y, um valor de qualquer aqui, x médio, eu posso fazer o quê? Eu posso transformar esse trapézio aqui para um trapézio bem diferente. Então, eu posso ter, por exemplo, se eu tiver o valor aqui dessa função, eu vou conseguir calcular aqui
agora vai ser essa área mais essa área daqui, ó. Então, o que a gente não estava calculando aqui antes, agora a gente está, porque a gente dividiu essa área toda em números menores. Desse jeito, a gente consegue aproximar ao máximo essa regra de trapézios, né, de áreas de trapézio, para a área real, que é a área que está calculada por uma integração, se fosse dada essa daqui. Isso daqui é o conceito que foi usado há muito tempo atrás. O que é esse conceito? Antigamente, todo mundo sabia como que era calculado uma área de um polígono, que está aqui em azul. E aí, como que eu faço para achar a área de um círculo? Aí Arquimedes pensou que ele podia colocar o polígono dentro do círculo e assim ele acharia uma área bem próxima à do círculo para o polígono. E se o polígono ele fosse com uns lados bem pequenos, esse erro seria cada vez menor, certo? E aí, com essas aplicações, ele descobriu o valor de π e descobriu que a área de um círculo é πr ao quadrado. Dessa maneira, ele chegou nos valores de π e da área, que é πr ao quadrado. Então, a gente vai aplicar esse conceito aqui para cima. Por causa disso, a gente vai conseguir chegar num valor mais aproximado dessa área, aplicando essa regra dos trapézios. E nas regras dos trapézios existem duas maneiras. Existem a regra dos trapézios simples, que você não divide, e a composta, que você vai dividir em N números. Então, aqui tem essa divisão. Eu posso dividir em mais vezes. Assim, eu vou ter um número mais exato dessa área daqui de baixo, próximo ao número real.